Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que compete às turmas de direito privado julgar recursos envolvendo editais de certificação profissional médica promovidos por associações civis. O caso analisado teve início quando uma cardiologista alegou não ter sido devidamente informada sobre o edital de certificação em estimulação cardíaca eletrônica implantável, o que a fez perder o prazo de inscrição. A médica acionou a justiça pedindo a reabertura do prazo e indenização por danos, mas teve os pedidos negados nas instâncias inferiores. No recurso ao STJ, houve dúvidas sobre quem deveria julgar o caso, se os ministros que cuidam de temas de direito público ou os de direito privado. No fim, a Corte Especial entendeu que a certificação foi feita por uma associação médica privada sem ligação com o governo e que não se tratava de concurso público. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que essa certificação não é obrigatória para que a médica continue exercendo a profissão e que não há nenhum órgão público envolvido no processo. Por isso, decidiu que casos como esse devem ser analisados pelas turmas de direito privado do tribunal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial após a Lei 9.032 de 1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. O colegiado também definiu que a comprovação dessa exposição não precisa ser feita exclusivamente no formulário emitido por empresa. Segundo o relator, ministro Gurgel de Faria, exigir tal documento ignora a realidade de trabalhadores autônomos e fere o princípio da proteção ao trabalhador. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1291. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. No caso analisado para representar a questão, o INSS argumentou que a Lei 9.032 de 95 e o artigo 58 da Lei 8.213 de 1991 exigiriam formulário empresarial. No entanto, a primeira sessão entendeu que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática e não exclui o direito do contribuinte individual não cooperado à aposentadoria especial. Para o colegiado, o contribuinte continua obrigado a comprovar a atividade especial de forma válida. O relator destacou que esses trabalhadores atuam sem vínculo empregatício e não podem ser penalizados por isso. A sessão também considerou ilegal a restrição imposta pelo artigo 64 do Decreto 3.048 de 1999, que excluía essa categoria da aposentadoria especial. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a vedação de recontratação de professor substituto temporário antes de 24 meses não se aplica quando a nova admissão ocorre em instituição pública distinta da anterior. A regra está prevista no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.745 de 1993, que regula contratações temporárias no Serviço Público Federal. Segundo o relator, ministro Afrânio Vilela, a restrição visa impedir que contratações temporárias se tornem permanentes, o que só ocorre se a recontratação for pela mesma instituição. No caso analisado, o professor havia sido contratado pela Universidade Federal de Alagoas e, posteriormente, pretendia ser admitido pelo Instituto Federal de Alagoas, o que o colegiado considerou legal. O ministro destacou que, por se tratar de instituições diferentes, não há risco de burla à temporariedade exigida por lei. A decisão considera também que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 403 da repercussão geral, validou a regra da quarentena, mas apenas nos casos de recontratação pela mesma instituição. Assim, a contratação por instituições diferentes não viola a Constituição nem cria vínculo permanente indevido. Esta decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1308. Isso significa que, a partir de agora, ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora podem voltar a tramitar processos que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado.
E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.